Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui num climinha de férias, de Natal, e não tô assim tão afim de falar sobre psicanálise. Então eu decidi falar aqui com vocês sobre os livros de literatura que eu li esse ano. Inclusive, eu queria pedir, antes de continuar, se você tem gostado aqui do conteúdo, do meu trabalho, se você pode se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então, só para contextualizar, eu tava vindo assim de um ritmo lento de leitura comparado comigo mesma do passado. Eu tenho lido muito psicanálise, estava lendo muita psicanálise, acabou que parei um pouco de ler literatura, e isso me chamou atenção, né? E eu falei, não, que isso, eu não posso ficar lendo só psicanálise. Então eu voltei a buscar mais livros de literatura. Na verdade, assim, não era só psicanálise que eu estava lendo, mas eram sempre livros teóricos. Então hoje eu vou trazer o que eu consegui ler esse ano, porque eu estava assim buscando de novo qual é o meu estilo literário, né? Que acabou que eu perdi, assim, eu não sabia mais o que eu gostava de ler como entretenimento. Então, vamos lá. Eu comecei lendo A Biblioteca da Meia-Noite, porque bastante gente estava recomendando e tal, parecia bom, eu achei interessante a proposta, e eu comecei por esse livro. É um livro que eu achei que eu ia gostar bastante, eu acabei emprestando, eu não tenho ele aqui comigo agora, mas eu vou colocar fotinho, né? E quando eu comecei a ler, eu achei ele meio perigoso, assim, eu achei meio pesado no começo, mas depois eu gostei da ideia, eu gostei do que estava sendo trabalhado ali, né, a história e tal. E aí chegou num ponto que eu meio que travei, que eu cansei um pouco, assim, tipo, ai, de novo, tá bom. E, ai, gente, ó, antes de tudo, eu tô aqui falando essas críticas, assim, de acordo com o meu gosto. Eu não sou nenhuma crítica literária, longe disso, tá? Então eu vou falar de acordo com o meu gosto, tá? Então eu gostei desse livro, mas ele poderia ser menor? Tipo assim. Mas eu achei que ele tem uma ideia interessante, assim, porém não me pegou tanto. Depois desse, eu fui para Pessoas Normais, que também tava bastante gente falando sobre isso, tinha alguns psicanalistas postando sobre essa história e tal, e eu pensei, bom, vou ler para ver qual que é. E eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, assim, então me desculpem, me perdoem, mas eu não gostei. Tipo, parecia que não acabava mais. Ai, que horrível, né? Tô só criticando. Mas parecia que eu achei interessante, realmente eu entendi o que é que os psicanalistas também estavam vendo ali, querendo analisar e tal, mas eu como espectadora, será que eu posso dizer assim? Não. Como leitora, eu não me entreti tanto, assim, não foi uma história que me envolveu, assim. Eu achei interessante, mas parece que faltou uma coisinha ali pra mim, mas eu entendo também que, enfim, fazia parte ali daquele contexto. Mas, enfim, gente, não gostei muito, tá? É isso. Ah, inclusive, eu vou dar estrelas pros livros. Então, esse... esse Pessoas Normais eu vou dar 3 estrelas, tá? O máximo vai ser 5. O Biblioteca da Meia-Noite, acho que eu vou dar... Então, eu vou dar, na verdade, 2 estrelas pro Pessoas Normais e 3 estrelas pro Biblioteca da Meia-Noite. Depois desse, eu fui ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que era um livro que eu tava querendo ler, que me chamou a atenção, assim, que eu vi algumas pessoas falando também. E daí eu li, eu achei um livro bom, assim, tem uma história legal, só que pra mim eu achei que tava, tipo, eu achei meio previsível, assim. Eu achei que tem uma força ali feminina e tal, mas também eu senti falta de um outro lado, de um lado que mesclasse um pouco a força e a vulnerabilidade, talvez, um pouco mais de complexidade, assim. Não sei, eu senti um pouco isso. Mas eu achei bom, achei uma história interessante, assim, e eu vou dar 3 estrelas pra esse livro. O máximo vai ser 5, né? Não sei se, acho que eu já falei. E aí, aqui chegamos num ponto que eu tava um pouco frustrada, porque eu não tava encontrando muito interesse meu nas histórias que eu tava lendo. E eu pensei, bom, eu vou ter que ir para outro caminho, assim. E daí eu escolhi ler Noites Brancas, do Dostoiévski.
E, gente, é um livro bem pequenininho e que eu adorei, assim. Eu achei que tinha isso da complexidade, do conflito, dos afetos, assim, sabe? E isso acaba que me interessa mais. Eu identifiquei que é isso que acaba chamando a minha atenção, essa complexidade, esse conflito de afetos. Então, eu gostei bastante desse, né? Tem muitos encontros e desencontros ali, e dá para dizer que é algo que poderia realmente acontecer na vida real. Então, eu gostei bastante e pretendo ler mais Dostoiévski agora. Então, para esse livro eu vou dar 4 estrelas. Depois desse, eu fui para a Sociedade do Cansaço. Eu sei que não é bem literatura assim, né, de história e tal, é mais teórico, digamos assim. Mas eu achei muito bom, gente. Eu acho que vale muito a pena, uma crítica assim, eu diria até uma leitura da sociedade atual, que vai dizer sobre como esse discurso motivacional, o discurso muito positivista, tem efeitos colaterais, assim, na sociedade em si. Como essa positividade e isso de acreditar que consegue, coloca a gente como escravos de si mesmos para trabalhar e conseguir e acabar ficando doente, né? Então tem muita coisa envolvida ali. Faz tempo que eu li, eu acho que eu vou até reler e anotar algumas coisas sobre esse livro, né? Porque eu achei muito interessante, assim. Então eu sei que não é bem literatura nesse sentido de história, assim, que eu tava buscando ler, mas eu achei muito bom, eu achei que vale a pena. Então eu vou dar 4 estrelas também para esse livro. Aí eu fui pro Caderno Proibido, de Alba Céspedes. Gente, eu amei esse livro. Tipo assim, eu adorei. Muito bom, muito bom. Tipo, é como se fosse um diário, assim. Então ela compra um caderno que ela, como uma mulher da época dela, não poderia, que seria proibido. Então ela compra esse caderno e começa a escrever escondido, e tem que esconder esse caderno também pela casa para que a família não encontre. E ali ela vai escrevendo o que tá dentro, que me parece que até ela se surpreende com o que sai, sabe? Então ela se depara ali com uma mulher, né? Com as coisas dela e tal, e aí a gente vai se envolvendo na história, e eu gostei bastante desse, assim, muito, muito interessante. Tem essa coisa da complexidade, né? E desse misto de afetos, assim, e eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito desse. Esse livro, Caderno Proibido, é o meu preferido desse ano que eu li. E eu super recomendo, assim. Não sei se você vai ter um gosto parecido com o meu, mas eu gostei muito. Então, 5 estrelas para esse livro. E aí, depois do Caderno Proibido, eu escolhi Olhe as Luzes, Meu Amor, de Annie Ernaux. Acho que é assim que se fala. Então, acho que eu acabei não escolhendo um livro de entrada muito bom dessa autora, assim, digamos assim. Eu gostei do livro, eu vi que tem uma proposta interessante, ela vai fazendo uma leitura social de acordo com os momentos que ela vai ao supermercado, o que ela enxerga ali e tal. E tem ali uma proposta bem interessante. No começo foi meio difícil, depois eu engatei assim e gostei da leitura, mas eu tava, acho que, com muita expectativa para ler essa autora e acabou que achei ok, assim, sabe? Mas eu ainda quero tentar ler algum outro dela. Inclusive, se vocês quiserem me indicar algum, me falem aqui qual que vocês acham interessante, que eu tô querendo ler mais algum dela para ver qual que é, assim. Depois desse, eu fui para um livro que eu tava muito ansiosa para ler, que já tinha lançado, já tinha algumas amigas minhas lendo, e eu finalmente comecei a ler Análise, da Daria Conelli. Eu sei que eu falei que eu não ia falar sobre psicanálise, mas esse livro podemos dizer que é uma mescla, né? Tem pouquinha teoria aqui, mas também é mais sobre a análise da Vera, né? Então, eu achei muito interessante, achei um livro bem honesto, assim, sabe? E eu senti que tinha um sentimento meio hostil, uma hostilidade um pouquinho, assim, nas palavras no começo, assim.
não sei se hostil, mas talvez um pouquinho de mal-estar, assim, no começo, que parece que foi se dissolvendo depois. Eu gostei de ler, assim, é muito interessante essa parte da vida dela que ela decidiu compartilhar, né, com todo mundo, assim, e como isso pode também fazer a gente olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Tem um pouquinho de teoria também, ó, é pouco, tem um formato diferente, então tem momentos, assim, diferentes no livro que eu achei que faz sentido se for pensar assim, uma associação livre, sabe? Fala disso, depois fala de outra coisa, depois volta nisso, daí fala de outra coisa. Então tem uma dinâmica diferente essa escrita dela, assim, eu achei bem interessante. Talvez eu esteja falando interessante várias vezes, mas é isso, né, gente? Por isso que a gente tem que ler, né, pra ter vocabulário. E agora, por último, né, no final do ano, eu tô lendo esse livro aqui, A Carteira, da Francesca Giannoni. É um livro também italiano que eu fiquei interessada, porque aquele do Caderno Proibido é também uma literatura italiana, né? Agora eu tô começando a achar que tá ficando mais interessante, eu tô aqui, né? Tô ficando um pouco mais envolvida na história agora, assim. Eu tô indo meio devagar na leitura dele, até porque agora, final do ano, eu tô meio... meio preguiçosa, né, gente? Meio assim, querendo descansar já. Mas enfim, é isso. Agora eu tô gostando, eu vou viajar, eu quero ver se eu termino ele ainda esse ano. É isso, né? Depois, quem sabe no vídeo do ano que vem, se eu fizer, eu falo pra vocês o que eu achei, quantas estrelas. Eu nem sei se eu continuei dando estrela assim, mas aí eu coloco aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia até agora. Eu já tô pensando nas minhas leituras do ano que vem. Eu tô querendo ler o Grande Sertão Veredas, que dá um pouco de receio, assim, acho que por ser clássico, né? Que coisa que a gente fica com esse trauminha, né, da escola. Mas eu quero ler porque eu tô curiosa mesmo pra saber sobre a história. Eu também tô querendo ler Em Agosto Nos Vemos. Os dois estão na minha lista, assim, pra ler já... Assim que virar o ano, eu quero ver se eu consigo já dar andamento nessas leituras, né? Vamos ver como é que vai ser. E vocês, têm algum livro pra me indicar aqui que vocês acham que eu vou gostar? Me falem aqui nos comentários. Se puderem, se inscrevam no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Pra quem tá assistindo agora no final do ano, boas festas! Beijinho, tchau, tchau!